Fala galerinha, mais um vídeo pra vocês aqui, FB do Flamengo na área, trazendo notícias do Mengão. Vamos ver o que a mídia tá falando do Flamengo. O Flamengo se preparando pra estreia no Brasileirão. Jorginho pode pintar no Flamengo. A esposa de Jorginho está gostando ou não está gostando do Rio de Janeiro nas férias que o jogador tá passando, e o Flamengo tá negociando com ele. Você vai também ver por que o De La Cruz foi cortado da seleção do Uruguai. A Arrascaeta tá lesionado. Você vai ver tudo nesse vídeo aqui comigo. Acompanha, crédito dos vídeos na descrição, os créditos. E agora vem comigo ver o que a mídia falou. De Flamengo, enfim, o Flamengo campeão carioca, campeão da Supercopa em 2025, de olho aí em muitas competições nessa temporada, a companhia tá de folga, sexta, sábado e domingo. Felipe Luiz deu 3 dias para a rapaziada aí descansar, parte física, parte mental também. A temporada vai ser muito puxada, já está sendo, mas agora vai entrar naquele período bem mais puxado ainda. Então, de fato, vão ser 3 dias de descanso. Ao mesmo passo, a diretoria segue ali na busca por ajustar, fazer aquele ajuste fino no elenco, e passa pelo Jorginho. Como eu disse, aquele festival que acontece, o Jorginho Rio, que está acontecendo aqui, o Jorginho está pelas ruas da cidade aí, enfim, levando a sua mulher europeia, está curtindo aí o Rio de Janeiro, observando, tentando ver, de repente, possíveis locações aí para morar, sentir o clima da cidade, como é que está sendo. As redes sociais da mulher dele estão sendo invadidas por rubro-negros, e ele pode até, quem sabe, fazer uma visita ao CT, ao Ninho do Urubu, conhecer a estrutura, para já conversar, ter um tete-a-tete mais próximo ali, Boto, Felipe Luiz, e aí o Flamengo tentar fazer os últimos ajustes com o Jorginho. O contrato dele com o Arsenal vai até o fim de junho, e aí no fim de junho o Flamengo teria que contar com o jogador no início de junho para a disputa do Mundial. Tem uma questão de bônus que ele receberia se ficasse até o fim do contrato com o Arsenal. Então são ajustes ali financeiros que as partes têm que fazer, mas o Flamengo sabe que tem que ter paciência. Em relação a Gerson, o Gerson recebeu uma proposta considerada muito vantajosa pelo Flamengo, salário top do elenco, também estendeu o vínculo que vai até 2027, até 2030, mas por parte do jogador, a questão ali é que eles desejam um pouquinho mais. O Flamengo não acena neste momento em levantar um pouco mais esta proposta. Ontem houve reunião aqui no Conselho Deliberativo do Flamengo, uma explanação do Luiz Eduardo Batista, o BAP, presidente do clube, sobre a situação financeira do Flamengo. Ele falou sobre os temas e falou: vocês que têm fé, falando para os conselheiros ali, torçam para a mulher do Jorginho gostar aí do Rio de Janeiro, da Dias Ferreira, que é uma rua famosa aqui do Leblon, e também disse: o atleta Gerson gostou da proposta, o atleta Marcão parece que não. Então, falando ali sobre essas questões, essas renovações ali, o BAP também disse que a previsão é de receita recorde de R$1,5 bilhão de reais, fez algumas, o Flamengo enxugou de algumas maneiras ali o que poderia fazer, recebeu a previsão de R$3.300.000 no caixa ali que tinha, depois enxugou quando foi eleito, aí ficou com 70 milhões, e disse que vai cobrar todo mundo que estiver devendo o Flamengo, vai colocar o nome mesmo na mídia de quem estiver devendo o Flamengo, fazendo alusão aí ao caso Thiago Maia, Internacional, alguns clubes portugueses que estão devendo. O Flamengo já acionou a... Vocês viram nessa primeira parte que o Flamengo pretende faturar na temporada R$1,5 bilhão de reais. Rapaziada, é muita grana. O Flamengo é uma potência na América do Sul e, claro, vai correr atrás de quem está devendo. O que você achou do Jorginho? Tem chance dele vir para o Mundial ou não tem? Tomara que venha para o Mundial. Já vai tacando o dedo no like, vai se inscrever no canal para não perder nada. Agora vamos ver o que o Vene Casagrande, também crédito na descrição aqui no canal do Vene, o que ele falou sobre o De La Cruz e do Arrascaeta, que foram cortados da seleção do Uruguai. Que isso? A seleção uruguaia divulgou em suas redes sociais que Arrascaeta e De La Cruz estão cortados da seleção e não vão jogar contra a Bolívia, jogo que será na altitude de La Paz. E aí, nesse comunicado, eles falam que o Arrascaeta sofreu um problema muscular. Isso aí não é segredo para ninguém, foi substituído inclusive pelo próprio De La Cruz no jogo de ontem contra a Argentina, aos 41 do primeiro tempo. E o Arrascaeta, ele teve um problema na virilha, segundo o treinador Bielsa, em entrevista coletiva. Beleza. O Flamengo recebeu um comunicado deles: Arrascaeta sofreu isso, fez exame, nós vamos reavaliá-lo, beleza. E aí o Flamengo foi pego de surpresa quando o De La Cruz também foi cortado nesse comunicado.
E nesse comunicado a seleção uruguaia não explica nada por que o De La Cruz foi cortado, apenas disse que o jogador não vai seguir com a delegação para o jogo contra a Bolívia. O Flamengo, obviamente, tem que ficar sabendo o que aconteceu. E aí eu fui apurar o que a seleção uruguaia alegou para o departamento médico do Flamengo. Segundo eles, o De La Cruz foi cortado por uma opção técnica do Bielsa, por entender que seria um jogador que não iria agregar tanto nesse jogo na altitude, um jogador que precisa ser preservado, poupado pelas questões físicas dele, e por isso ele foi cortado. O Flamengo não divulgou isso em nenhum lugar, muito menos a seleção uruguaia, como eu já mencionei. E eu fiz o meu papel como jornalista, apurei e estou trazendo as informações aqui para vocês. Agora é o grande lance. O De La Cruz, embora não tenha lesão, retorna ao Flamengo. Ele não vai continuar com a seleção uruguaia. O Arrascaeta, que tem um problema muscular, um problema físico, vai continuar tratando com a seleção uruguaia. Eu confesso que eu esperaria o contrário. Se a gente for parar e analisar, o jogador está machucado, ele retorna ao seu clube. Mas não, ele vai continuar seguindo o tratamento com a seleção uruguaia e se reapresenta durante a semana à delegação do Flamengo. Já o De La Cruz volta agora, se reapresenta provavelmente na segunda-feira ao técnico Felipe Luiz, junto com o Gerson, inclusive, que já foi cortado da seleção brasileira por conta de um problema físico. E aí agora o Flamengo tem mais 2 jogadores que estão representando as suas seleções. O Gonzalo Plata, que fez um baita jogo ontem contra a Venezuela, um dos melhores em campo. Só não foi o melhor porque o Ener Valencia acabou fazendo 2 gols, mas o Plata jogou muita bola. Muita bola. Eu assisti ao jogo, nossa, o Plata vive grande fase. E o Varela, que está com a seleção uruguaia, ainda vai seguir para esse jogo contra a Bolívia. Então, foi por isso que esses jogadores foram cortados. Data FIFA novamente fazendo estrago no Flamengo. Eu já disse aqui, eu acho que algo precisa ser feito pelos clubes. O calendário do futebol brasileiro é horrível. A forma como a CBF e as outras federações tratam os jogadores também, a gente precisa sempre ficar com o pé atrás, porque não vejo treinador deixando de usar jogador porque o jogador está com incômodo muscular. Para mim, o Gerson viajou já com incômodo, nada tira isso da minha cabeça, porque ele sentiu esse incômodo contra o Fluminense, e se fosse um jogo do Flamengo, por exemplo, ele poderia ser poupado, mas já que a seleção brasileira, que joga pouco, é oportunidade única e acaba entrando no sacrifício, mas algo precisa ser feito. Não dá para a gente simplesmente aceitar, entre aspas, que o calendário é assim e pronto. Não, os clubes precisam se unir, precisam se juntar e cobrar uma medida das federações. Falei aqui no outro vídeo, vou repetir aqui, nem que seja um seguro. O tempo que o jogador ficar longe dos gramados, a respectiva federação paga o salário dele. Mais uma vez a data FIFA trazendo muito prejuízo para o Flamengo e Gerson. Arrascaeta e agora De La Cruz cortado por opção técnica, será? Ou tática? Será que ele também não está machucado? Incrível como essa data FIFA prejudica o Flamengo. Taca o dedo no like, se inscreve no canal para não perder nada do Mengão. FB do Flamengo na área e tamo junto.